Canal Brasil Pátria do Evangelho, 35ª palestra, conclusão. O comportamento cristão, segunda parte, início. Ética e doutrina espírita. Em nossa pesquisa, não encontramos menção à ética nas obras da codificação kardeciana e na revista espírita. Todas as referências se reportam à moral, cujo conceito espírita se confunde com o de ética, como podemos conferir nas respostas dos espíritos reveladores às questões 629 e 630 do Livro dos Espíritos, edição FEB, formuladas por Kardec. Pergunta 629. Que definição se pode dar da moral? Resposta. A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Como se pode distinguir o bem do mal? Resposta. O bem é tudo que é conforme à lei de Deus, o mal tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Na obra Filosofia Espírita da Educação, volume 1, Ney Lobo acentua que, como existe a filosofia espírita, deve forçosamente corresponder-lhe determinada ética, a ética espírita. Os princípios da doutrina espírita, em seu tríplice aspecto, filosofia, ciência e religião, fundamentam-se na moral do Cristo, que é a mais elevada expressão da ética. A concepção de Deus, justo e misericordioso, para com todos os seus filhos, como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, a certeza da vida futura e o conhecimento do mundo espiritual, confirmados através da mediunidade, pelas comunicações dos espíritos, a origem, evolução e destinação do espírito imortal, a pluralidade das existências dos mundos habitados, a compreensão da justiça e da misericórdia divinas pelo funcionamento da lei de causa e efeito, o princípio de responsabilidade decorrente do exercício do livre-arbítrio, a concepção espírita das penas e gozos terrestres e futuros, repercutem na consciência moral do homem, levando a formular e praticar uma nova filosofia de vida, uma nova conduta ética. As leis morais da parte terceira do Livro dos Espíritos, a ética espírita apresenta-se em sua plenitude. No capítulo 1, Kardec reúne o ensino dos espíritos sobre a lei divina natural, examinando os caracteres e o conhecimento dessas leis. Coloca as questões acerca do bem e do mal e apresenta a questão 4648, a divisão da lei natural em 10 partes, capítulo 2 a 11, que compreende as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade. Afirmam os espíritos que essa lei é a mais importante por ser a que faculta o homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Ainda sobre a última lei moral, Kardec enfatiza na conclusão 4 do Livro dos Espíritos. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação de lei de justiça, de amor e de caridade, lei que se funda na certeza do futuro. Além da questão 648, 3 outras merecem destaque por seu significado ético. 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. 625. Qual é o princípio mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta. Jesus. 647. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo, ensinado por Jesus? Resposta. Certamente esse preceito encerra todos os deveres dos homens, uns para com os outros. O codificador termina o estudo das leis morais com a abordagem de um aspecto fundamental da ética em geral e da ética espírita em particular, a perfeição moral. As primeiras questões representadas tratam das virtudes e dos vícios. Indaga ele, questão 893, sobre qual a mais meritória das virtudes, e recebe por resposta: toda virtude tem seu mérito próprio,
porque todas indicam progresso na senda do bem. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal em favor do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta nas mais desinteressada caridade. No exame das paixões, a resposta dos Espíritos à pergunta 907 esclarece que a paixão em sua origem não é má. A paixão está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Fenelon responde de forma admirável à indagação: qual o meio de destruir seu egoísmo? Questão 917. Eis alguns trechos do seu pensamento. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de erradicar-se. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sua vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta de vosso estudo futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. No longo e ilustrativo comentário sobre essa questão, Kardec afirma ser necessário combater o egoísmo na sua raiz, pela educação, não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Sobre a educação no Espiritismo, Ney Lobo enfatiza: a ética espírita é a argamassa que cimenta a filosofia com a educação espírita, articulando-as funcionalmente no enlace perfeito e doutrinário. A filosofia fornece a ética para a educação realizá-la. Comportamento ético espírita. A ética espírita, aliando a fé à razão e pelo seu caráter educativo, leva o homem à mudança positiva de comportamento. Daí a exortação do codificador: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Retomando o capítulo sobre a perfeição moral, encontramos um modelo de comportamento ético espírita na questão 918, em que Kardec, no seu comentário, apresenta os caracteres do homem de bem e declara: verdadeiramente, o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Ele desdobra esse tema no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, descreve a conduta do homem de bem e conclui, referindo-se aos bons espíritos, que o Espiritismo leva aos resultados por ele obtidos que caracterizam o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que o outro. A ética espírita foi enriquecida no século XX com o apostolado mediúnico de Francisco Cândido Xavier, através do qual a espiritualidade superior canalizou para o homem contemporâneo valiosas diretrizes de ordem comportamental, sob a visão evangélico-doutrinária da terceira revelação. Destacamos desse tesouro as mensagens de Emmanuel, que compõem a série editada pela FEB Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva. Assim como as leis de André Luiz, cujo livro Conduta Espírita é um repertório de orientações a quantos queiram ter um comportamento ético cristão. Essa contribuição do mundo espiritual é acrescida pelas obras de Joana de Ângeles sobre o homem integral e a psicologia profunda, psicografadas por Divaldo Pereira Franco. O comportamento ético espírita não pode limitar-se aos momentos em que estamos na casa espírita ou no atendimento às carências do próximo. Ele deve constituir o nosso modo de ser e de agir em todas as circunstâncias da vida. Ao espírito compete manter uma conduta ética no cotidiano, em todas as relações que estabelece com o seu semelhante e a sociedade, ainda que em detrimento do seu interesse pessoal. Cabe-lhe viver e exemplificar a conduta ética no lar, na vida profissional, nos negócios, na política, na administração pública, bem como nas outras situações apresentadas pelo Espírito André Luiz, consultando sempre a sua consciência, onde está escrita a lei de Deus. Orientação moral do cristão.
Na atualidade, há um grupo considerável de pessoas que ainda não descobriu o verdadeiro sentido da vida e, por consequência, vive por viver sem qualquer meta moral, uns buscando incessantemente o prazer e o gozo, enquanto outros derrapam no conflito do vazio existencial, que procuram anestesiar com o uso de substâncias entorpecentes quando não buscam o suicídio direto. Com o objetivo de nos esclarecer sobre essa questão, o eminente codificador Allan Kardec indaga aos espíritos superiores acerca do objetivo da encarnação, e esse responde que Deus a impõe com a finalidade de fazer a criatura humana chegar à perfeição. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Dessa forma, passamos a entender que a vida no corpo tem um caráter educativo, visando o progresso intelecto-moral, mas como avaliar se temos efetivamente realizado esse crescimento espiritual? Allan Kardec, revelando sua pedagogia incomparável, explora esse ponto ao perguntar, na questão 918 do Livro dos Espíritos, sobre os sinais pelos quais se pode aquilatar o progresso real. Os nobres guias da humanidade ensinam que o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corpórea compõem a prática da lei de Deus e quando compreende, por antecipação, a vida espiritual. A segunda parte da resposta refere-se ao progresso intelectual, que é mais fácil de ser concretizado, porquanto basta a leitura para que o aprendizado se faça quase que instantaneamente. As obras espíritas facilitam essa compreensão da vida espiritual, a nos induzir à prática da primeira parte da resposta, e diz respeito ao progresso moral. Ajustar ou renovar nossa conduta diária à prática das leis de Deus, cujo mandamento maior é o amor, é o grande desafio de nossas vidas. Os benfeitores espirituais apontam os compromissos cristãos a serem exercitados nos variados segmentos da vida humana que decorrerá da nossa autoeducação. Procuraremos explorar as notáveis lições a nós por eles trazidas, com o escopo de aprimoramento das nossas condutas, as lides diárias que deverão compor a prática da lei de Deus. Notaremos que em todas as situações do cotidiano poderemos agir aquém do esperado, dentro dos padrões de normalidade, ou fazendo extraordinário a revelar o nosso propósito cristão, tendo Jesus como modelo e guia. Na sociedade, o bom cristão não deve viver de aparências, como entendem alguns. Quem vivia de aparências eram os fariseus, não os cristãos. O bom cristão deve sempre ter em vista as consequências morais de seu comportamento perante si próprio e o seu próximo. O trabalhador cristão, representante do bem junto à sociedade, terá o dever de ser uma criatura educada e disciplinada em todos os departamentos da vida. A caridade deve começar entre nós, auxiliando-nos uns aos outros. Não somos espíritos elevados. Os erros, as fraquezas, são marcas que ainda carregamos conosco. Nosso estágio evolutivo é muito pequeno. Não devemos esperar perfeição, mas almejá-la. Isso significa que temos que nos esforçar para oferecer ao mundo espiritual o melhor material íntimo que conseguimos. Não obstante, devemos compreender que cada um dá aquilo que tem e que pode dar. As reuniões, mesmo informais, para falar mal do dirigente e dos demais trabalhadores envolvidos no atendimento ao próximo, devem dar lugar ao trabalho e ao respeito. Podemos criticar, divergir ideias, mas sem que com isso percamos o sentido de fraternidade. Até o dividir deverá ser multiplicar. Quantos reclamam estar faltando exatamente aquilo que deveriam estar fazendo? O espírito de equipe deve estar sempre vivo entre nós. Só assim vamos realizar aquilo que é a nossa tarefa, sem precisar de cargos ou posições. Deve usar sempre de simplicidade, verdade e respeito. Somente assim vai ser um instrumento disciplinado. Lamentavelmente, muitos ainda acreditam que o trabalho é um castigo, de tal sorte que diariamente movimentos para seus locais de trabalho com profunda monotonia e sem alegria, o que obviamente compromete a qualidade do trabalho a ser executado, bem como a relação com os demais colegas. Os espíritos superiores afirmam que cada profissão no mundo guarda o compromisso de forjar o bem e o progresso dos grupos humanos,
ganhe muito ou pouco, e produzir para ser útil, para a vitória da honestidade e do bem. Fazer o extraordinário será trabalhar com imensa alegria, realizar o melhor, não nos esquecendo da ajuda, em todos os sentidos, a ser dispensada em favor daqueles que trabalham conosco e das pessoas que frequentam o nosso local de trabalho. Temos que entender que trabalho não é apenas oportunidade de remuneração para o autossustento, mas visa também o nosso crescimento espiritual e propicia o bem-estar social. Com essa visão, devemos levar para o ambiente profissional o nosso ideal de cooperação, a jovialidade e a gratidão, o que contribuirá para a boa vibração do local. André Luiz nos adverte de que deveremos demonstrar como exemplo que somos cristãos em qualquer lugar. Dessa forma, na vida pública, devemos usar de cordialidade e brandura com os transeuntes, sorrindo e expressando palavras afetuosas, pois a saudação fraterna é cartão da paz. No tocante ao instruí-vos, a situação parece-nos ainda mais séria, muitos lidando com encarnados e desencarnados, outros, porém, se tornam dirigentes de casas voltadas ao atendimento ao próximo, sem conhecer os ensinamentos de Jesus. O comportamento cristão, segunda parte, fim. Se você gostou desse vídeo, nos ajude dando um like ou clicando na mãozinha positiva. Se também acredita que o conteúdo possa ser útil para outras pessoas, compartilhe com elas nosso canal. Se quiser ser avisado do lançamento de novos vídeos, inscreva-se no canal e clique no sininho. Isso. Gratidão pelo apoio e ajuda.